deve ter percebido a queda orgânica que vem acontecendo nesses últimos tempos, tá? Então, eu produzo conteúdo na internet desde 2019 e, cara, o engajamento orgânico, a cada dia que passa, ele fica mais difícil. Por quê? Porque a gente disputa mais atenção com mais produtores de conteúdo, com as pessoas produzindo, além de mais produtores, as pessoas produzindo conteúdo cada vez mais e além disso, a atenção fica cada vez mais pulverizada também. Então, pô, lá em 2019, não existia o TikTok ainda. Hoje tem TikTok. Hoje no TikTok já tem anúncios online. Inclusive, exatamente no dia de hoje, 8 de maio, o TikTok inaugurou oficialmente o TikTok Shop. Eu não sei se vocês viram, até produzi um conteúdo sobre isso lá no meu perfil, Rei do Tráfego. E o TikTok Shop ele vem trazendo uma mudança gigantesca que a Meta ela ainda não conseguiu trazer para o ecossistema dela. Então, no Instagram a gente não tem isso, né? Então, o que que é o TikTok Shop? Então, você imagina uma pessoa ali, um influenciador, por exemplo, a Virgínia, que é um caso de sucesso lá com a Pink. Imagina a Virgínia fazendo uma live no TikTok e as pessoas podendo comprar diretamente dentro do TikTok sem ter que ser direcionada para uma página externa, para um site, por exemplo, porque qual que é sempre o objetivo das fontes de tráfego? Então, Meta, Google, YouTube, a Meta, quando eu falo Meta, então Facebook, Instagram, TikTok, é reter o usuário. Não é interessante que o usuário saia da plataforma. Por quê? Menos usuários, menos anúncio aparecendo e menos eles faturam. Então, vocês podem perceber. Depois vocês fazem esse teste, um teste AB para vocês tirarem essa prova. Inicia uma sequência de stories, espera o seu story zerar. No seu primeiro story, você posta com um link para a pessoa e para o site, por exemplo. E aí, quando vencer stories, posta só esse story no dia, 24 horas. Você vai ter um número de visualização e um número de cliques, beleza? Você fez um CTA para a pessoa sair da rede. Depois, você faz um outro CTA, o mesmo CTA de preferência, em outro dia, um story só. Ao invés de colocar o link direcionando para a pessoa sair da fonte, da rede, coloca um gatilho com o ManyChat, por exemplo. Se você usar um ManyChat, senão você responde manual. Pede para a pessoa comentar uma palavra no seu story, que aí, na teoria, se você estivesse usando um ManyChat, por exemplo, uma automação, você enviaria o link para ela pelo direct. Com certeza absoluta, você vai ter um alcance muito maior com essa segunda ação, porque você não está tirando a pessoa diretamente da rede. Então aqui eu tenho casos onde o meu story de 24 horas, ele pega em média 7, 8 mil pessoas. Quando eu faço esse tipo de, que é a segunda ação, ele bate 20, 25, já cheguei em um pico de 35 mil views no meu story. Por quê? Porque eu não tiro a pessoa da rede. Então, é interessante para a fonte de tráfego que as pessoas fiquem lá o maior tempo possível, tá? Mas sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a apresentação de hoje. E aí vocês me falam se vocês estão vendo a apresentação aí em tela cheia, tá? Deixa eu abrir o chat aqui em outra tela. Me fala aí se está dando para ver tranquilo. Tudo certo? Beleza, então vamos lá. Como que a gente pode turbinar a receita, mas não só a receita, mas sim também o reconhecimento de marca de uma empresa utilizando o tráfego pago? Por que que eu falo não só sobre a receita, mas o reconhecimento de tráfego? Porque tem muita gente que acha que investir em tráfego e se não tiver o retorno imediato, a pessoa está gastando dinheiro, está perdendo dinheiro, queimando dinheiro, jogando no lixo. E não tá. Por quê? Por mais que você não tenha um retorno imediato financeiro, por exemplo, criei um anúncio hoje, o anúncio rodou hoje, gastei, sei lá, R$ 100 por dia hoje, eu não converti ninguém. Você está aparecendo para várias pessoas, você está trabalhando o reconhecimento de marca. E como qualquer marca grande hoje, um dia ela já foi pequena e ela só é grande hoje porque ela trabalhou o branding, ela trabalhou o reconhecimento de marca. Então, qualquer dinheiro investido
em publicidade, em marketing, dentro dos anúncios online ou com o influenciador, por exemplo, por mais que não converta diretamente, você não está perdendo dinheiro. Você está construindo marca, você está construindo audiência, isso é muito importante, beleza? Só para contextualizar aqui rapidinho, para quem não me conhece, vou passar bem rápido sobre esses pontos aqui. Tem muita gente hoje que me conhece como o rei do tráfego. A gente tem uma agência hoje com mais de 180 clientes ativos. A gente investe mais de 25 milhões por ano em anúncios online e a gente já investiu no total mais de 100 milhões de reais e a gente já faturou mais de 500 milhões de reais para os nossos clientes. Só que eu não comecei no mercado digital de fato, como gestor de tráfego, como profissional de marketing. Eu tive um e-commerce em 2014. Foi lá, justamente por conta desse e-commerce, que eu descobri os anúncios online e a partir disso eu acabei pivotando o meu negócio porque eu descobri que eu gostava muito mais de prestar esse tipo de serviço e que eu tinha, não só eu, mas eu gerava um resultado muito grande para vários outros negócios. E assim a gente cresceu, criei a agência Rei, que atende hoje esses mais de 180 clientes, a gente tem 30 colaboradores hoje, e além disso, eu já formei mais de 12 mil alunos ensinando essas pessoas a fazerem tráfego pago, seja para o próprio negócio ou seja para se tornar um profissional da gestão de tráfego pago, beleza? Mas o que é o tráfego pago? Ele não é nenhum bicho de sete cabeças, é nada mais do que os anúncios online que você vê aí dentro do Story, do feed, do YouTube, do Google, e é simplesmente você pagar para aparecer em determinado posicionamento. Lembrando que uma rede, uma fonte de tráfego pode ter vários posicionamentos. Então, quando a gente fala de meta, a gente tem dentro do Facebook vários posicionamentos, como coluna da direita, feed. Dentro do Insta, a gente tem Stories, a gente tem Reels, tem a Abre Explorar e por aí vai. E o objetivo do tráfego, muita gente se engana nesse ponto, não é gerar venda. O tráfego em si, o tráfego pago é você pagar para a pessoa sair de um ponto A e levar essa pessoa para um ponto B. Então, um anúncio vai aparecer para a pessoa que está no Instagram, vai estimular essa pessoa a clicar para ir para um outro lugar, seja para uma conversa de WhatsApp para uma venda consultiva, seja para um e-commerce para fazer uma compra, seja para captar um lead, mas o objetivo do tráfego pago é gerar tráfego. O que converte não é o anúncio de fato, o anúncio ele gera o tráfego. O que converte é um bom produto, uma boa oferta e a navegabilidade daquele ponto B onde a pessoa chegou. Porque não adianta nada você ter um baita anúncio, toda a verba do mundo, o melhor gestor de tráfego para aparecer para o público-alvo mais assertivo possível, você tem a melhor oferta, o melhor produto, e aí você vai para o ponto B, que é para um site. Clicou no anúncio no CTA lá na chamada para ação comprar agora, e o site demorou 15 segundos para abrir, nem abriu direito. Não adianta, você vai perder aquela conversão. Então, o que converte especificamente não é o tráfego, é a oferta, o produto, uma boa copy, tá? E aí a gente entra em um ponto importante que muita gente bate cabeça, que são as métricas. Existem várias métricas, infinitas métricas dentro das fontes de tráfego, e a maioria das pessoas não sabem como analisar isso. Por quê? Antes da gente pensar na análise para saber se aquele anúncio, se aquela minha campanha de anúncio online ela é efetiva ou não, antes de mais nada, eu tenho que entender qual que é o objetivo dessa campanha. Porque dentro das fontes de tráfego, a gente tem vários objetivos de campanha para a gente criar uma campanha e tirar isso do papel. Então, provavelmente vocês já devem ter experimentado isso. Aconteceu talvez com você ou com um cliente seu, do tipo, pô, essa campanha aqui não tá me gerando engajamento, eu não tenho curtida, eu não tenho comentário, não tem nada, que estranho. Pois é, mas uma campanha, por exemplo, de conversão para compra, para você fazer uma venda, para a pessoa comprar dentro do seu e-commerce, por exemplo, ela tem o objetivo da pessoa sair daquele ponto e comprar, e não de engajar, e não de interagir no anúncio.
Então, antes de você criar uma campanha de anúncio online, primeiro você tem que pensar no objetivo que você quer. Porque não é possível ter todas as interações dentro de uma única campanha, porque vai variar de acordo com o objetivo que você pede para a ferramenta atingir. Então, se eu quero captar um lead, se a pessoa tem que deixar um contato no meu site, eu preciso criar uma campanha que gera lead. E aí existe esse objetivo de campanha dentro da ferramenta. Se eu quero mais engajamento, curtida numa publicação, eu crio uma campanha de engajamento com objetivo específico. Se eu quero mais visualização de vídeo, eu crio uma campanha de engajamento otimizada para um máximo de visualizações de vídeo. Porque só com isso a gente vai saber quais são as métricas importantes para a gente validar se aquela campanha ali ela está fazendo sentido, se eu escalo o orçamento, se eu pauso, se eu desloco verba de uma para outra, porque em cada objetivo de campanha a gente vai ter métricas específicas para poder fazer essa análise, tá? E aí não se preocupa com os slides aqui não, porque no final eu vou dar um passo a passo para vocês poderem baixar toda essa apresentação aqui. E aí, quando a gente vai de fato, pô, já tenho aqui toda a concepção da minha campanha, o que que eu vou fazer e vou tirar isso aqui do papel. Ponto importante: para a gente ter resultado com tráfego pago, a gente precisa entender que existem três pilares para isso, que é o pilar operacional, o primeiro pilar que a gente vai ver aqui agora, que é de fato o pilar onde existe o conhecimento teórico e prático das fontes de tráfego, que é uma habilidade altamente treinável, que é a pessoa simplesmente abrir os gerenciadores de anúncio de Meta e Google, por exemplo, e conseguir saber como subir uma campanha. Então, pô, sei aqui criar uma campanha de conversão para compra, sei fazer um remarketing, sei criar públicos de interesse e por aí vai. Esse é o princípio básico. Sem isso, não existe resultado com tráfego pago, porque você não sabe fazer tráfego pago. Porém, não basta a gente só saber apertar o botão na ferramenta se a gente não entende de todo o ecossistema digital por trás, que aí entram outros pilares, que é o segundo pilar, o pilar consultivo. Por exemplo, quando entra um cliente aqui para mim na agência Rei, se eu não fizer esse processo consultivo com ele, eu não consigo ir para o terceiro pilar, que é o estratégico, e não adianta nada eu querer subir campanha sem ter esse todo ajustado. Então, por exemplo, tem um cliente que entrou recentemente aqui para gente, que ele vende facas personalizadas, facas caras assim, bonitas, que gasta um super tempo para fazer, etc. E faca de 300, 500, 1.000, 1.500 reais. Ele podia simplesmente me mandar os criativos, eu subia as campanhas aqui no gerenciador da meta e é isso. Mas não ia funcionar, porque o modelo de negócio dele é muito específico. Eu tenho que entender primeiro como que o negócio dele funciona, como que ele gera receita, para eu poder pensar nas estratégias que eu vou utilizar. Então, eu tenho que entender do ecossistema digital dele. Então, por exemplo, ele tem um e-commerce, tem, mas não é o principal canal de venda. Onde é o principal canal de venda? É no Instagram, onde ele faz uma venda que não é uma venda tradicional. Ele faz um leilão nos comentários dos produtos. Ele está fazendo isso no TikTok também. Ele capta grupos VIP para poder fazer lives todos os dias à noite, para fazer o leilão ao vivo. Então, se não existe esse entendimento do negócio em si, da estrutura digital daquele negócio, do modelo gerador de receita, a gente não consegue ir para a parte estratégica, que é onde a gente vai desenhar aquele planejamento para tirar do papel de fato e dar o play nas campanhas. Eu só consigo ir para o operacional depois que o consultivo estratégico ele está alinhado. Porque não é simplesmente só apertar um botão de turbinar no seu aplicativo que vai gerar resultado, porque não vai. E esse pilar estratégico, ele é muito importante porque a gente tem que entender que hoje, dada a competição dentro da internet, em todos os nichos, tem muito mais gente hoje no digital do que tinha antigamente. A gente precisa aprender a criar um movimento diferente, ter uma narrativa específica para sua marca que gera conexão, que é criar um storytelling para você conseguir vender
de uma forma onde as pessoas vão converter mais e você não vai gastar tanto para gerar aquela conversão. Então você tem que criar um diferencial para isso, que a gente sabe que o mais do mesmo ele não funciona mais. E eu sei porque, pô, a gente já investiu mais de 100 milhões de reais em anúncios online. Então, eu vou dar um exemplo. A gente atende muito e-commerce de moda feminina, porque o meu primeiro cliente em 2017 foi um e-commerce de moda feminina. Então, acabou que a gente conseguiu muito cliente de indicação nesse nicho e a gente tem muito cliente até hoje nesse nicho. Antigamente, imagem estática, foto do produto, vendia super bem, super fácil. Hoje, se não é vídeo bem trabalhado, esquece. Muito mais difícil gerar conversão através de uma simples imagem. Então, a gente tem que sair um pouco fora da caixa e entender todo esse ecossistema, como que a gente pode gerar mais resultado. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês poderem ver de um anúncio da ASICS, que é uma marca de tênis, né, nível Nike, nível Adidas, onde eles não abordam o produto de uma forma óbvia. Me fala se o som vai sair aí para vocês, tá? Me manda aí no chat. Hello, workers. Another long day at the office. Boss being a meanie. I've got some important news. It turns out that I'm not the deadliest thing in the office. This is. It's a killer. Science has shown it can be bad for your mental health. But I don't see you running away from it. No, your boss says you're locked to it for 8, 9, 10 hours a day. Look at you, trading your own mental health for free fruit and a wellness Wednesday? Banana, anyone? The fruit? Wake up, geniuses! I'm giving you the truth. It's a trap. You need to get away from your desk. Run, jump, roller skate. Whatever, I don't care. Just move for your mind. Olha que incrível esse anúncio. Vocês conseguem perceber que em momento algum aqui a marca ela explora, por exemplo, o material daquele super tênis que foi lançado, o quanto que aquele produto é bom, etc. É muito mais do que isso. É algo muito mais pensando em criar uma conexão em cima de dores da audiência. E isso gera uma interação muito fora da curva. Não é só a imagem do produto, o benefício do produto, o preço do produto, oferta. É muito mais do que isso. E é a grande diferença de marcas que têm muito resultado com o digital. Por quê? Qual que é o grande padrão que a gente vê até hoje? Na rede social do Instagram, por exemplo, que é a principal rede hoje em termos comerciais. A maioria das marcas, se for pegar um e-commerce, por exemplo, trata o Instagram como uma mera vitrine, como um catálogo de produtos. Por isso que não existe engajamento nenhum. Por quê? Porque ninguém está ali para ver um catálogo de produtos, está ali para se relacionar. É uma rede de relacionamento. Então, se você não cria o relacionamento com a audiência, você não tem engajamento, então você não tem audiência. E aí é onde as grandes marcas erram, as marcas que trabalham nesse formato de catálogo, que é outra marca que faz um trabalho que nunca fala sobre o produto especificamente, Red Bull. Entra depois no Instagram da Red Bull. Mal, mal você vai ver uma latinha de Red Bull lá. Por quê? A pegada deles é diferente. Eles tocam no lifestyle. Ainda na ASICS, em uma pegada totalmente diferente, porque anteriormente, né, a gente tem um anúncio aqui mais bem produzido, com um ator contratado. Esse ator ele é famoso de uma série da HBO Max, chama Successions, a série. Ele é o Logan Roy lá da série, né? Ele é um CEO de um império de mídia, inclusive, e muito enérgico, e ele faz esse personagem, esse papel nesse próprio anúncio da ASICS. E aqui a gente tem um anúncio super nativo, gravado com celular do influenciador, com uma edição super básica, com um custo muito baixo, só que gerando conexão de uma forma diferente. Vou dar o play. Desconto exclusivo. Eu gosto, hein? Bônus de volta em produtos. Eu quero. Como?
Participar de lançamentos e eventos exclusivos? Ah, mas eu tô indo agora. E você, assim como eu, também ama vantagens específicas. Convidar para o ASICSBack, o clube de benefícios da ASICS. Por lá você acumula bônus, tanto nas compras pela loja física, como também pelas compras nas lojas online. Você também participa da pré-venda de produtos limitados, recebe kits exclusivos, brindes e muito mais. E agora em setembro, o programa completa 2 anos e ele oferece para comemorar R$ 50 de volta para os novos cadastrados. Eu não sei você, mas eu já estou indo aproveitar. Vocês percebem a diferença na produção do conteúdo em si, mas no objetivo? No objetivo do anúncio? Porque aí é que está o pulo do gato. O seu anúncio ele tem que conversar com o objetivo de campanha e tem que conversar com a página de destino. Então, por exemplo, o que que a gente tem aqui? A gente tem um anúncio muito focado em quê? Em branding, em reconhecimento de marca, e aqui a gente tem um anúncio muito focado em quê? Em geração de lead, em cadastro. Então, com cada um desses conteúdos, eu usaria objetivos específicos de campanha diferentes. Eu não usaria o mesmo objetivo para aqueles anúncios ali, porque eles são anúncios distintos. Aqui é um print da biblioteca de anúncios da ASICS. Inclusive, para quem não sabe, se você digitar Biblioteca de Anúncios da Meta no Google, primeiro link que aparecer, você pode fuçar qualquer marca que tem uma página dentro do Facebook que anuncia. Então, você pode ver seu concorrente, marcas correlacionadas, etc. Beleza? Faz esse teste aí. E aí a gente entra num ponto importante que é qual fonte de tráfego eu devo utilizar como prioridade no meu negócio? Porque a grande maioria dos negócios não tem verba infinita para anúncio. Então você tem que focar seus esforços da melhor maneira possível, principalmente para você que está no começo. Quais são as maiores fontes geradoras de tráfego hoje? Meta e Google. Dentro do Google está o YouTube. Ele faz parte do ecossistema do Google, beleza? Agora, aqui eu separei exemplos práticos para vocês poderem entender onde vai a alocação da verba. Então vamos pegar aqui exemplo. Você imagina você estar sábado à noite na sua casa e aí do nada você teve uma dor de dente insuportável e você precisa de um dentista, urgente. O que que você vai fazer? Você vai esperar aparecer um anúncio no Instagram ou no Facebook de um dentista 24 horas na sua cidade? Não. O que que você vai fazer? Se você não tiver uma indicação, você vai no Google correndo ali, dentista 24 horas. De preferência, você vai colocar a sua região ali e vai no primeiro que você encontrar. Se o dentista que estiver posicionado no Google, ele vai ganhar você como cliente, porque ele está ranqueado ali em primeira posição, por exemplo. Serviço de contabilidade é um outro exemplo, onde o Google funciona melhor. Então pega aí, tem contabilidades que são nichadas, específicas. Uma contabilidade focada em dentistas, por exemplo. Um dentista que precisa daquele serviço personalizado, vai ficar esperando um anúncio da contabilidade? Ou vai procurar contabilidades específicas para dentista? Ou contabilidade genérica? Ele vai no Google. É diferente, por exemplo, de um e-commerce de moda feminina, onde é um produto visual, onde a compra é por impulso. E isso acontece de forma mais efetiva dentro do ecossistema da Meta, principalmente no Instagram. Mesma coisa, um exemplo de um restaurante. Quando chega sexta-feira e você quer comer um hambúrguer, você não pesquisa no Google normalmente. Você pode pesquisar no iFood, mas talvez você achou esse restaurante por conta de um anúncio que você viu, de uma hamburgueria que roda no seu bairro, por exemplo. Então, depende de qual é o seu produto barra serviço e de onde o seu público está e qual é o comportamento dele. Entendendo isso, você vai saber qual fonte de tráfego você tem que focar ali e colocar mais esforço. E aí, existem alguns erros que são muito, muito comuns e fáceis de serem mitigados para vocês não cometerem quando vocês estiverem anunciando, principalmente para negócio local. Então, pega um exemplo da hamburgueria, artesanal delivery.
Aqui em Belo Horizonte tem várias. Eu já tive uma hamburgueria, inclusive. BH é uma cidade grande. Então, de uma ponta até outra, tem aí 20 quilômetros de distância. Negócios locais como um delivery, ele entrega uma região limitada. Ele não cobre a cidade inteira. Então, para que que eu vou anunciar a hamburgueria delivery para os 20 quilômetros de raio de BH, sendo que ela entrega em 3 quilômetros da região onde ela está? Então, você tem que segmentar a sua geolocalidade para ser mais assertivo. Outro ponto, quando o criativo ele não segmenta a audiência, você perde efetividade no seu anúncio. Você tem menos clique naquele anúncio, você gera menos pessoas para o ponto B, para a página final de destino, que era o objetivo do anúncio. E o que que significa isso? Criativo não segmentar a audiência. Então, já que a gente deu o exemplo da contabilidade para dentista, o que que seria um exemplo do criativo não segmentando a audiência? Um criativo genérico da contabilidade, falando sobre os serviços de contabilidade, que já deve ter 1 milhão fazendo a mesma coisa, mas já que ela é nichada para dentista, por que que ela não cria, de acordo com uma metodologia que a gente tem aqui na agência, que a gente chama de estímulo visual nichado, que é a produção do criativo usando elementos visuais para se conectar com a audiência definida. Então, por exemplo, a pessoa responsável, sei lá, o dono da contabilidade, pode estar no consultório do dentista para gerar um estímulo visual, com uma pastinha na mão, fechando um contrato com o dentista, por exemplo. E aí vem toda a narrativa por cima. Ah, mas eu tenho dificuldade na parte criativa, em escrever roteiro para gravar de anúncio, etc. Galera, IA tá aí com força total. ChatGPT tá aí. Quem não aproveita o poder da inteligência artificial já tá ficando para trás, já tá sendo engolido. Não é que vai ser, não. Tá no processo de ser engolido pelo mercado de quem está utilizando inteligência artificial a seu favor. Mesma coisa a copy. Seja a legenda de um anúncio, a copy de uma página de vendas. Tem que estar muito bem escrita, muito bem feita. De novo, entre A nesse processo. Aproveita que hoje existe isso, antigamente não tinha. Quarto erro comum: não entender sobre os objetivos de campanha. Achar que anúncio online é anúncio online, é só isso. Ah, é um anúncio online. Então deixa eu criar um anúncio online aqui. Aí vai e só turbina um post pelo app do Instagram. O máximo que você vai conseguir com isso é visitantes ao perfil do Instagram, o que pode gerar seguidores. É o que esse objetivo de campanha traz. Ele não gera lead, ele não gera tráfego para o site, ele não gera conversão para o site. E quinto ponto, a falta de alinhamento entre o marketing e o comercial. Essa é uma briga que a maioria das empresas que fazem uma venda consultiva tem. O marketing joga para o comercial que a taxa de conversão está baixa, e aí é culpa dele, porque o script ou o pitch de vendas está ruim, o follow-up está ruim, e o comercial joga para o marketing falando que o que está ruim é o lead. Como que você resolve esse problema? Usando, por exemplo, a Reportei, que é uma ferramenta que a gente cria relatórios e a gente consegue fazer uma análise de todas as métricas de todo o ecossistema de marketing. Que aí eu consigo saber se aquela taxa, aquela métrica, ela é relevante ou não, se ela está boa ou ruim, que aí o problema não vai ser no tráfego, definido que não é no tráfego, peraí, então está em outra etapa. O problema. Onde está esse problema? Pode estar, então, ali no comercial, seja no atendimento primário, no lead chegou ali, recebeu um olá, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Ou na cadência de follow-up, ou na conversão no pitch de vendas, por exemplo. Agora, aqui a gente vai ver algumas estratégias para vocês poderem já utilizar amanhã, criando campanha aí para o negócio de vocês. Primeiro ponto, estratégia da blindagem de marca. O que que significa isso? Vocês já viram esse tipo de coisa aqui acontecendo? Eu peguei um print contextualizando, digitei Latam no Google e apareceu aqui para mim, ó, a Gol. Então, se a Latam não tivesse anunciando nos termos de marca dela, o que que aconteceria? A Gol apareceria em primeiro lugar. E pode ser que a pessoa clicaria na primeira que aparecesse ali, porque ela queria só comprar uma passagem aérea e ela digitou Latam porque ela lembrou primeiro da marca, mas clicou no primeiro link, porque tá tudo bem comprar pela Gol, por exemplo, ou pela Decolar, ou por algum outro site de passagem aérea.
Então, blindar a marca no Google, na rede de pesquisa com os termos de marcas, é importante. Segunda estratégia, landing page para venda de serviços. O que significa isso, a landing page? Ela é uma página de aterrissagem, igual vocês estão vendo aqui, que é a página da agência Rei.com. É uma página onde eu trago mais informações, elevo a consciência do lead, tenho uma ancoragem ali para qualificar mais esse lead, para ele chegar no meu comercial mais qualificado. Então, eu consigo fazer um filtro dessa forma. Ao invés de, por exemplo, levar a pessoa direto para uma campanha de WhatsApp, criar uma campanha de WhatsApp e levar ela para o WhatsApp do comercial, sem passar ali por uma elevação de consciência que é feita através de uma landing page. Terceira estratégia, campanha na rede de pesquisa do Google. Além da blindagem de marca, a gente pode anunciar com base em termos mais amplos de pesquisa. Então, por exemplo, a contabilidade para dentistas. O que ela pode utilizar de campanha estratégica ali dentro do Google Ads para conseguir mais conversão? Usar termos de pesquisa que a audiência utilizaria no Google. Então, por exemplo, contabilidade para dentistas. Se ela não quiser gastar dinheiro à toa, quiser atingir realmente o ICP dela, que é o perfil de cliente ideal, o que ela não vai usar, por exemplo? Só a palavra contabilidade. Por quê? Porque é muito amplo. Eu quero um público mais nichado. Então, rede de pesquisa é muito importante. Aqui eu peguei um exemplo de imobiliárias, tá? Então, o Airbnb está aparecendo em primeiro lugar, porque é uma empresa gigantesca, então eles devem ter uma verba infinita para anúncio, né? Da mesma forma Quinta Andar. Mas, por exemplo, uma imobiliária local, região de BH e Nova Lima, tá aqui, Lar Imóveis, tá anunciando. Então, a pessoa que quer alugar, por exemplo, uma mansão em Nova Lima, ele com certeza não vai no Airbnb, ele não deve ir no Quinta Andar, mas ele provavelmente já viu a Lar Imóveis por aí e vai clicar na Lar Imóveis, mas se ela não tivesse anunciando aqui, ela não levaria aquela conversão. Quarta estratégia, campanha de alcance dentro da meta. O que significa isso? O anúncio da ASICS, super produzido com um ator, é um tipo de anúncio que se encaixa super bem em uma campanha de alcance. Dentro das campanhas de alcance, eu consigo impactar mais pessoas a um custo mais baixo, quando comparado a outros objetivos de campanha. Então, se eu pego uma campanha de alcance e vou investir R$ 100 por dia e pego uma outra campanha onde eu vou manter o mesmo público-alvo, o mesmo anúncio, que é o mesmo criativo, mas é uma campanha de conversão para compra, usando R$ 100 por dia, suponha que eu vá alcançar 50% a menos de pessoas. Por quê? Porque campanha de alcance é um objetivo mais topo de funil. E a ideia é justamente essa, aparecer para mais pessoas, para eu ter mais capilaridade, pulverizar mais minha marca, para trabalhar em cima do reconhecimento de marca. Então é muito interessante, principalmente para negócios locais, que tem loja física. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma cliente super querida, que é a Júlia Simões. Ela tem um e-commerce que vende super bem, mas ela tem uma loja física também, em uma região muito boa de Belo Horizonte, que é um bairro de alto padrão aqui, com uma renda alta. O que a gente faz? A gente anuncia para regiões onde ela considera que faz sentido aquela audiência, mulheres de 24 a 55 anos, receberem os anúncios dela. Então é muito bom para esse tipo de negócio. Quinta estratégia, campanha de geração de lead. É uma campanha muito utilizada para venda no 1 a 1, para venda consultiva. Então, por exemplo, a própria imobiliária tende a criar um anúncio de geração de lead, porque ela quer gerar uma oportunidade de negócio. Então, a pessoa não vai comprar um apartamento num e-commerce, ela tem que conversar com o consultor. Então, ela vai deixar o nome, e-mail, telefone, e o vendedor vai fazer o contato com ela para trabalhar naquela conversão no 1 a 1. Aqui está o print, um exemplo da criação da campanha de geração de lead aqui dentro da Meta. E a gente tem a estratégia 6, que é campanha de tráfego para o perfil. Aí sim aqui entra o botão de turbinar a publicação pelo próprio celular. Pode ser feito por ali, pode ser feito pelo gerenciador de anúncio profissional, pode ser feito dentro do Meta Business Suite. Tem 3 formas de criar esse tipo de campanha.
É o melhor objetivo de campanha para você gerar tráfego para o perfil, que, consequentemente, se o seu perfil estiver preparado, se ele realmente conversar com a sua audiência, porque não adianta você fazer um baita anúncio prometendo X, você vai encontrar X assunto no meu perfil. Aí chega lá, o perfil está morto. O último post foi há 2 meses atrás, não tem destaque, a bio tá horrorosa, não tem story rodando ali. A pessoa vai cair ali, ela não vai te seguir. Mas esse é o melhor objetivo para gerar tráfego e você vai converter em seguidores se aquilo fizer sentido para dentro da sua audiência. Então, o anúncio ele tem que sempre estar conversando com o público que tem que estar conversando com a página de destino final. E por último, aqui a gente tem as campanhas de conversão para compra, que existe dentro de um e-commerce, por exemplo. Essa é uma cliente nossa, cliente mais antiga aqui na agência Rei, está com a gente desde 2018. É inclusive uma marca de Belo Horizonte, que é a minha cidade, e eles vendem para o Brasil inteiro. A gente só consegue criar campanhas de conversão para compra, para as pessoas comprarem diretamente, marcar aquele objetivo dentro do gerenciador de anúncio, quando a gente tem um site com o pixel da Meta instalado, rastreando os eventos, a jornada de compra do cliente. A Meta ela consegue traquear tudo isso, desde a pessoa, a Meta e o Google, desde a pessoa que entra na home, da pessoa que visita um produto, da pessoa que adiciona um produto ao carrinho, vai para o checkout e faz a compra. Ela marca cada um desses que a gente chama de evento. Então, uma compra é um evento, uma adição ao carrinho é um evento. Eu consigo criar uma campanha pedindo a otimização para aquele evento específico. Então, a geração de um lead, por exemplo, é um evento específico dentro do site. Então, eu peço para a Meta, eu quero uma campanha para gerar lead, quero uma campanha para gerar visitantes no site, eu quero uma campanha para as pessoas fazerem uma compra. Então, você tem que entender qual o objetivo que você busca para você saber qual a campanha que você tem que criar dentro das fontes de tráfego. E aí, talvez vocês aqui, que a grande maioria é empresário, dono do próprio negócio, seja negócio local, seja um autônomo, um médico que é autônomo, um dentista, seja um dono de e-commerce, talvez você esbarre nessa dúvida agora ou vai esbarrar lá na frente. O que é melhor para mim? Fazer o meu próprio tráfego pago ou terceirizar isso para uma agência ou para um colaborador interno, por exemplo? Tudo na vida tem prós e contras, e eu vou trazer aqui a minha visão sobre o prós e contras desses dois cenários. Então, o que eu considero como pró de você fazer o seu próprio tráfego? Você define e ajusta suas campanhas sem a intermediação de ninguém. Então, você pode fazer isso a qualquer momento. Você quer fazer isso domingo, 11 horas da noite, você pega e faz. Você tem a grande vantagem de entender tudo 100% do seu negócio e do seu nicho. Você já tem esse conhecimento enraizado na sua cabeça, você não tem que passar ele para frente. E você economiza com o FII fixo ali de uma agência. Todo o investimento que você tem vai para o seu anúncio. Agora, qual que é o contra de fazer por conta própria? Tráfego pago, ele exige um conhecimento técnico robusto para você fazer da maneira correta, porque senão você corre o risco de perder dinheiro. E é um mercado que muda o tempo inteiro. Estratégias mudam o tempo inteiro, as próprias ferramentas mudam o tempo inteiro. Então você tem que estar estudando constantemente. Então isso pode acabar tirando o foco do seu negócio como um todo. Tem muito cliente que vira e fala exatamente isso para a gente aqui. Cara, a minha empresa é como se fosse basicamente duas. Uma empresa que entrega o meu produto de fato, que produz, etc., e uma empresa só para o marketing. E é exatamente isso. Então, para a pessoa fazer por conta própria, pode ter esse problema. Tem gente desenhando na minha tela aí. Dá um Ctrl Z aí, pessoal, fazendo favor. Então, ele exige esse conhecimento técnico, tira o foco do crescimento do negócio. Você pode cometer algum erro que pode te custar caro, tá? E você pode ficar limitado às suas próprias estratégias. O que que significa isso? Eu vou descompartilhar a tela e vou compartilhar de novo aqui. O que que significa isso? Que entra dentro do pró de contratar uma agência. Aqui na agência Rei, por exemplo, que a gente investe mais de 20 milhões por ano, já faturamos mais de 500 milhões de reais para diversos nichos. A gente tem playbooks, frameworks de trabalho, de campanha, de estratégias validadas para ter mais retorno no menor espaço de tempo possível. Então a gente tem uma visão de mercado, uma visão de negócio
que na verdade não é de um negócio só, é de vários negócios. E a gente é especialista naquilo, a gente se atualiza o tempo inteiro, a gente está à frente do mercado e de novidades, a gente está à frente de ferramentas avançadas. Então, esse é um benefício muito grande. Agora, o que que pode ser um contra de contratar uma agência? Tem um custo, então, além do anúncio, você tem que pagar para a empresa trabalhar para você naquilo ali. Você depende da comunicação e alinhamento para aquilo funcionar, então não está só na sua cabeça e não dá para você falar para a agência, ó, sobe isso aqui domingo para mim 11 horas da noite. Isso tem que estar programado antes, para ele subir na sexta-feira para programar a campanha para rodar às 11 horas da noite. Então,